Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio aqui do Catedral Cast. Hoje eu tô muito feliz com um convidado que a gente queria receber há muito tempo e hoje a gente tá tendo a honra de receber aqui o Nicolas. Seja muito bem-vindo, viu, Nicolas? Obrigado, pastor. Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui. Esse é o Renan, já participou com a gente em vários episódios. Samuel também tá aqui com a gente. Nicolas, queria que você se apresentasse um pouco, assim, de um jeito diferente. Fala algumas coisas, assim, novas. Diferente? Assim, curiosidade. Eu sou nenhum podcast. Eu sou o único dos quatro que não tem barba, entendeu? Não, tem sim. Não seja ruim. É verdade. Eu Eu sou um transbarba. eu Eu sinto que eu tenho barba, mas eu não tenho, entendeu? Eu sou preso num corpo sem barba. Meu Deus. Tá nascendo. Tá legal. Fé no pai. Amém. Mas, E o seu time de coração? meu time é o Cruzeiro. Aê! Meu time é o Cruzeiro. Nosso Mas não câmera vamos falar aqui de tá um futebol, pouco chateado. né? Não, mas Vamos falar de futebol, não. A gente A única até alegria é ver ouviu. outro cruzeirense, só isso. Pô, justo, é verdade. Só isso. A alegria do Cruzeirense é ver um outro Cruzeirense falar, cara, vem aqui. I feel you, bro. Junto. Mas, cara, como que... É uma pergunta profunda, né? Quem é você, né? Mas, assim, eu acredito que eu falaria que eu sou uma pessoa, acho que sincera comigo mesmo, entendeu? Assim, eu sei quem eu sei os meus defeitos, sei as minhas qualidades também. E acredito que isso é humildade, né? Saber exatamente aquilo que você é. Quando o Cristiano Ronaldo fala, né, eu sou o melhor, ele tá sendo humilde, porque realmente ele é o melhor. Eu porque concordo. a humildade é reconhecer exatamente aquilo que você é. Se ele fala que ele não é o melhor, ele não tá sendo humilde. Se ele fala que ele é talvez mais do que ele é, né, aí ele também não sendo tá sendo soberbo, humilde, né? tá sendo soberbo. Então é nem ser a quem nem além, ele tá sendo exatamente aquilo que ele é. E Você pra tem a mim, manha de imitar ele? Não tenho, velho. Eu sou... Você fez tão Humilhado. Você fez tão igualzinho. Não, eu sou melhor. Né? Tivemos a missão. Pode não ser. É, Cristiano Ronaldo, né? Português de Portugal. Você nasceu em que ano, Nicolas? Eu nasci em 9,6, 96. Ah, um ano mais Você é velho. 96 ou você... Eu sou 95 e... 97. Vocês estão acabados, hein? Mano, De novo, Tá no zoando. podcast anterior... De novo, A gente mano. gravou com o produtor musical Mano, Marcelo. ele parece uns caras do... Ele parece o cara do Quem Quer Ser um Milionário. Daqui a pouco eu vou responder aqui. No outro episódio rolou o mesmo assunto. O cara tinha uns 50 anos. O Márcio Melo, Mano, tira a barba um pouco. O Márcio Melo tinha uns 40 anos. Eu falei assim, cara, você parece mais novo que o Samuel. Mas a barba é bom, porque deixa você com um pouco de mais seriedade. Lógico, mano. É respeito. indiano sério. Aqui na igreja tem 2 indianos, ele e o irmão dele ali. ó. É, parece mesmo, velho. Parece pra caralho. Não, se vocês for pra Dubai, né? Acho que eu ia te perguntar, você viu muita gente parecida lá? Pois é, mano, absurdo. Tem muito indiano, obviamente, né? Tem muito indiano lá. E assim, eles não tratam o indiano muito bem, tá ligado? É tipo assim, é tipo como se fosse mais Rodrigo, antigamente, não vai- hoje tá mais não vai tranquilo, rolar mas mais ir pra lá, é não. como se fosse um nordestino em São Paulo, sacou? A só. galera dá, tipo assim, uma... Conceito, né? É, rola. Caraca. Por Porque isso o que indiano... vieram pra cá, pro Brasil, porque lá tava difícil. Não, esse sonho de conhecer os arranha-céu não vai rolar mais. Aqui, e você conseguiu Não, vai, vender cara. o cruzeiro lá ou não conseguiu? Preconceito cara? lá forte com o Ah, indiano, tá. pô. Como é que fazer lá? Ah, não, mas dá pra saber quando é brasileiro. Cara, é impressionante. Todo lugar que você vai no mundo dá pra saber que é É brasileiro. o jeito, né? É, o Você jeito foi de em andar, Cancún de lá, falar. Uma vez eu tava andando vestir. com a minha esposa num outlet assim, aí o pessoal, brasileiro, vem cá. Eu olhei pra ela e falei assim, Como, né? Keila, como que eles sabem que a gente é Como que brasileiro? eles sabem? Eu só tô com uma blusa escrita Eu Amo Neymar. Foi assim, eu tava enganando. Eu tenho uma no Lua de dessa. Mel, aí o cara veio falar comigo. Ah, Renan, tal, não sei o que, de BH. Eu cheguei na Marisa e falei assim, amor, o cara veio comigo, me chamou de Renan, falou que eu sou de BH, como é que ele sabe? Ela falou assim, amor, você tá com a camisa do Cruzeiro, que seu nome é... Tá vendo? Brasil. E o cruzeiro, você acha que vai ser vendido lá? Você conseguiu fazer os negócios? Cara, pois é, eu tentei vender pra um árabe. Deu Cara, polêmica isso aí. deu ruim, né, velho? Polêmica Cara, foi isso aí. engraçado porque, tipo assim, eu falei com ele que era uma brincadeira antes, né? Falei, cara, meu time tá mal lá no Brasil, e a gente brinca que vocês têm dinheiro. Aí ele, Rivaldo. Do nada o cara me lançou um Rivaldo. Eu, tá, Rivaldo. Vem pra ser um Ronaldinho Gaúcho. Mas é porque o Rivaldo jogou lá, né? Um bom tempo. E aí eu falei, cara, eu posso falar que eu vou vender meu time pra você, você fala que vai comprar, então pode, tal, de boa. E eu custei, cara, porque eles não podem divulgar a imagem assim e tal. Eu falei, não, relaxa, pouca pessoa vai ver. só minha família mesmo e tal. Aí filmei e tal, e postei. Cara, saiu no jornal assim,
vereador bolsonarista tenta aplicar golpe em árabe. Mano, olha onde Olha vai. a mídia, né? que Falei, mano, tá de absurdo, sacanagem, né, velho? Tipo assim, obviamente foi uma brincadeira, né? Só se aproveita de Mas assim, aí eu encontrei inclusive o Júlio César lá, o ex-goleiro da seleção. Sim. Ele me trombou lá e tal, falou que curtiu meu trabalho, nem sabia. Falou, pô, responde direct. Eu falei, irmão, foi mal. Pô, que Eu legal, não vi. mano. E aí ele falou, ó, talvez a gente tá tentando ver aí pra vender o Cruzeiro mesmo e tal, tudo mais. Falei, mano, se um shake comprar o Cruzeiro, Eu Quero minha comissão. Nós já era. meu amigo, Porque ela é assim, né? aí eles vão Qualquer ter que me pessoa lá ouvir. com aquela Não, roupa qualquer tem a um com grana aquela pra roupa comprar, tem né? dinheiro, É lógico. verdade, é verdade. Qualquer um ali tem 1000 vezes mais dinheiro que a gente, bicho. É engraçado. Nicolas. E a gente tem essa ligação com o Cruzeiro. O vô do pastor foi um dos Foi fundadores. fundador do Cruzeiro Sério? aqui. Que É muito interessante. Aurélio Nossi é o fundador, depois na segunda gestão foi o filho dele, Alberto Sim. Notti. E na época da Guerra Fria, quando teve que mudar os sobrenomes, mudava tudo que tinha referência e tal, eles venderam. E aí outra família continuou. Mas lá em casa, todo mundo tem que ser Cruzeiro. Aqui na equipe ministerial também, todo mundo aqui é Quem Cruzeiro. não É, é, inclusive. tá Quem não de é, tá rescisão. quase assim. Quem não é, assim, tem até 31 de dezembro. Né? Mas me conta um pouco do seu chamado, como que foi essa questão também da política na sua vida. Eu já vi algumas vezes você falando do seu curso. A palestra, O que né? foi tudo isso aí? Porque eu acredito que a sua história tem inspirado uma geração, né? É Tem, verdade. de certa maneira, feito uma geração sonhar. Então, acho que é legal compartilhar isso para as pessoas gerarem essa afinidade, né? Show. Não, pastor, assim, aconteceu, acho que tão rápido as coisas. Lógico que teve um trabalho todo, né? Antes, quem vê assim acha que foi de um dia pro outro, mas eu sinto assim, parece que o tempo passou de uma maneira muito rápida, né? E pelo crescimento que a gente teve em pouco tempo. Mas, assim, foi de uma maneira muito natural. Eu sempre fui um cara que, assim, me posicionei, entendeu? Então, veio como consequência das minhas posições que eu tomei no secreto. Então, antes de ter seguidor, antes de ser vereador, antes de exercer um cargo político, eu já defendi meus posicionamentos sem ninguém ver. E eu acho que isso me deu força, me deu coragem pra poder, em público, tá ligado? Eu falar e... O que você faz hoje não é um outro Nicolas. Não, é um personagem. Sou eu, Só cara. que hoje você tem mais visibilidade. Sim, mas é o exatamente, mesmo assim, Nicolas. os caras falam, pô, porque você chega lá e debate com os caras, como é que você faz isso? Você pensa antes, eu falo, mano, eu já debati com tantos antes, assim, piores, né? Na E a faculdade, quando você não tinha ninguém pra te defender, talvez Total, não tinha uma estrutura. total. né? É isso que eu ia perguntar, a retaliação nunca te incomodou? Porque tem uma palestra na PUC contra Sim. todo mundo. Cara, óbvio que te incomoda, mas assim, é um processo, né? Igual eu falo, hoje em dia, aquilo que eu consegui aguentar de mídia batendo, fazendo fake news, igual falando que eu utilizei dinheiro público pra ir pra Dubai, falando que eu fui no avião do presidente, que eu dormi no hotel do presidente. E aí você Cara, postou a carta lá, né? Não, eu tinha a vi o negócio. carta, a presidente da Câmara de BH falando que nunca show nenhuma viagem minha e de nenhum vereador. Mesmo assim, os caras ignoram a verdade. É porque eles não estão nem aí pra verdade, eles querem causar. Não, o negócio é a né? narrativa, né? Eles sabem que eu sou uma ameaça pra eles e aí querem me detonar, né? Não tô do lado deles, então você tem que destruir, né? Quem discorda de você, né? Basicamente é isso que acontece hoje. E assim, aí foi acontecendo algumas coisas assim, meio que naturais, entendeu? Então eu já me posicionava na escola. Inclusive, é o primeiro podcast que eu vou falar isso, hein? Recentemente. Ó, Gente, clickbait. presta atenção, hein? Obrigado. Ó, clickbait Recentemente, aí. cara, recentemente, um amigo meu, tem um cara que eu trabalho junto com ele, que é a namorada dele, conhece a galera esquerdinha da minha sala. Tipo assim, que era da minha sala na época de escola. E eles pegaram um vídeo meu, tipo assim, um vídeo lá que tava num sítio, e aí mostrou pra ele. Tipo assim, tá todo mundo em volta, tipo assim, com... Isso aqui não é vodka não, tá, gente? É bom lembrar. ó. É bom lembrar, branquinho e tal, Água. mas no vídeo os caras estavam com vodka. Opa, tava com vodka. E aí chegou e falou assim: tava cantando, tipo, vodka pro evangélico, vodka pro evangélico. E, tipo, eu não quis, eu recusei. Falei, não, obrigado. Imagina se eu tivesse aceitado. Nossa. Esse Cara. vídeo já tava rodando pra tudo quanto é lugar. verdade. Aí meu amigo não sabia, né, cara? Tipo assim, que eu não tinha aceitado. E ele ficou torcendo, falou, mano, não aceito, não aceito, não aceito. Aí ele falou, cara, que bom. Então, tipo assim, desde essa época, mano, ninguém tava me vendo. Isso era, sei lá, primeiro ano, segundo ano. Então, assim, desde aquela época eu já tinha um posicionamento óbvio, que a gente que a gente fala, né? Minha trajetória não é perfeita como ninguém. Mas, assim, nada que eu não tenha me arrependido e nada também que eu tivesse continuado no meu erro, né? Passado o pano pros meus pecados. Pelo contrário. Nunca vou ajudar a criar uma cultura da perfeição na igreja, até mesmo porque a igreja é um local de imperfeitos, né, e não perfeitos. A gente só cultua quem é perfeito, né, que é Deus. Então, assim, foi de uma forma muito natural. Aí, nisso, eu comecei a envolver na época do impeachment, né, da Dilma, eu acampei 4 dias lá em Brasília. Tinha um grupo aqui, o Direita Minas, você Sim. estava envolvido com eles. Aí lá que eu conheci, tipo, um dos integrantes,
né? Você conheceu uma menina, Camila Gomides? Putz, velho, de Camille. nome... Acho que é Camille, né? Eu acho que eu frago. Dessa época Sim, mesmo. ela tava muito envolvida. Isso, E dessa época. Ela foi a primeira pessoa que comentou de você com a gente lá atrás. Ah, que fera. E ela é uma prima nossa. Hoje acho que... Aí ela... Frago. Aí, Ela então, realmente é de tempos. De tempos. Você na faculdade se envolveu com esse grupo. Isso, aí foi com 17 anos eu entrei na faculdade. E aí comecei foi a minha primeira viagem, assim, política, digamos. Aí fui pra Brasília, fiquei acampado lá 4 dias. Aí conseguimos tirar a Dilma. Cara, aí foi tipo assim, pô, pra mim foi um momento... Realização, Legal. né? Cara, foi tipo assim, a gente consegue. É possível. Exato, foi uma coisa assim, ó, é possível, porque 16 anos no poder a gente conseguiu tirar, então a gente tem um Nessa poder. época aí foi o surgimento do direito a Minas? Ou já existia um movimento e você Não, começou foi a mais ou fazer menos nessa época aí, tipo assim, sei lá. 13, 14? Não, foi tipo final de 2015, começo de 2016 que começou. Que ela foi empichada em 16. Exatamente. Então foi final de 2015, começo de 2016. Entendi. E aí comecei a me envolver, comecei a posicionar, subir no carro de som e assim, não é de um dia pro outro, né, velho? Que você aprende a falar. A gente fica tenso, Levar uma cara, galera. mas assim, eu nunca tive medo de falar, sacou? Eu falo, mano, se eu errar, problemas, mas eu vou falar. E aí acaba que fui, pegando casca, fui sempre na faculdade também tomando minhas pancadas, meus posicionamentos. Desenvolvendo a pele de crocodilo. pra Tinha Exatamente. pessoas como você na faculdade? Tipo assim, vamos junto, concordo. Pô, cara, não. Tipo assim, eu lembro que eu lancei uma chapa na PUC chamada PUC Sem Partido, pro DCE. Se você acha que... Já jogou interclasse, futebol interclasse? Demais. É uma parada séria. Né? O homem que nunca jogou um interclasse, meu amigo, não sabe o que é competição. O Mundial de Clubes. Não, né? sabe aquele ritual Vale a do homem? vida, Sabe aquele ritual do homem de índio que ele, tipo, começa, sai da criança e vai para adulto? É o interclasse do homem. Ele jogou o interclasse e ele vira adulto. E aí, cara, é na mesma quantidade de importância do DCE. Você acha que interclasse é difícil? Você ganhar uma eleição de DCE é impossível, mano. O DCE da PUC, pra vocês terem ideia, era o mais lucrativo da América Latina. Nossa. Tipo, quem já foi presidente do DCE da PUC foi o Aécio Neves. Caramba. Caio Nácio, só pessoas que já foram deputados federais, candidato a presidente, né, no caso da Aécio. Então, assim, é muito visado, porque tem muita grana e você consegue, a partir dali, fazer todos os projetos na faculdade. Então, a gente lançou essa chapa. Eu mais 2 amigos só. Tipo assim, a gente, cara... 2 dias intensos, não tava conseguindo nem almoçar direito, nem comer nada. E ali, sabe, entregando voto e assim, a esquerda, por um outro lado, completamente bem alinhada, com panfleto e tal, que não sei o quê. Estruturado. E ali eu ganhei casca, cara. Falei, meu irmão, isso aqui é uma guerra mesmo. E aí, obviamente, né, rimos muito, perdemos. óbvio que a gente perdeu. A gente teve, sei lá, 400 e tantos votos. Eles tiveram 1.000 e tantos votos. E aí eles ganharam o DCE. E era a chapa PT e PCdoB. Tipo, só que eles não colocavam vermelho, né? Colocavam roxo. Porque aí dava uma maquiada, né? Então, assim, durante a faculdade foi acontecendo vários casos, entendeu? Pra que eu fosse me fortalecendo. Aí chegou, tipo, agora, nesse ano passado, as eleições de vereador, aí encaixou. Falou, pô, Nicolas, representa a gente e vambora. Eu lembro da época que você ainda tava com o Bruno Engler. Você chegou a ser assessor dele. Ele veio aqui aqui, então. então. Bruno Engler, num culto? Vim. Ele tem legal. o livro Justiça Generosa Sim, do Tim Keller. vim. Eu consegui, inclusive, o Ciro Pereira, que hoje é vereador, nesse dia também. Olha Vocês só. oraram legal, por nós. cara. Foi, Que ué. legal. Vocês A chamaram gente todo entregou- mundo que era Foi, candidato. Foi, que legal, mano. Foi isso mesmo. Olha, boa lembrança, hein, Samuel? Tá vendo? Nossa, foi Legal, em velho. setembro de 2019, eu acho. É, Teve um Foi problema algo assim mesmo. Que legal. Cara, que E bacana. você é neto de pastor e filho de pastor. Isso, neto de pastor, filho, sobrinho. Mas político na sua família é só você. Só eu. Como que foi pro seu pai? Cara, meu pai sempre me apoiou, assim. Eu acho que ele sabia que eu tinha uma gana pra isso, sabe? De sempre me envolver nessas Pai polêmicas. conhece filho, já vê assim, já vai falando. É, "Isso cara, aqui ele vai já- dar". Vai ser- Ele já tinha um feeling de assim, ó, vai dar bom. E assim, eu tive tios que. Um tio que já tentou já, tipo, umas 3 vezes, não conseguiu. E aí, quando veio a oportunidade, assim, ou eu fazia muito voto ou eu não entrava. Então, assim, eu não busquei muito voto pra falar, eu tive 30 mil votos. Não. Eu busquei ganhar, porque senão não ia entrar, cara. Porque minha chapa tava muito ruim. Então, como que você faz eleição falando, gente, vota em mim aí porque minha chapa tá horrorosa? Não tem como. Não tem como. E metade das pessoas não entendem o processo. Não entendem. E eleitoral, outra, né? fala assim, Nicolas já ganhou, vota em mim. É. Nisso daí eu perdi um monte de tira, né? voto. Essa eu tenho certeza que, tipo, nas próximas eleições vão acontecer a mesma coisa, entendeu? O cara vai falar, o Nicolas já tem voto já, vota em mim aqui, a gente precisa colocar mais gente lá. Só que, pô, se todo mundo pensar assim, eu não entro. Eu não tenho voto. Mas você tinha convicção que era pra ser? Cara, eu tinha.
Eu tinha. Bacana. Tipo assim, lógico que a gente tem uma fé, a gente acredita, só que o nosso mood, né, o nosso comportamento muda a cada 5 minutos. Aham. Você acorda e fala assim, eu ganhei. Eu ganhei. No outro dia, o Passou 5 minutos, mãe, perdi. Mãe, não vai dar, não vai que dar. eu vou fazer da vida? Aí chega uma mensagem de alguém, pô, tamo junto. Eu falei, tá vendo? Eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Uma Aí montanha chega... russa, né? Isso, mano, é Mas loucura. isso é emoção. Agora, no coração você tinha convicção. Não, no Seu coração eu propósito. sabia. Eu sabia que eu Porque tinha que essa fazer pergunta aquilo. do Renan é muito legal, é o lance da convicção, né? A Sim. gente, como filhos de Deus, a gente não pode se mover pela dúvida, sempre por Sim. convicção. Quando eu fui estudar em São Paulo, passei muito aperto, não conhecia ninguém lá. Família ligava direto, volta pra cá, mas eu tinha convicção de que eu tinha que estar lá. A mesma coisa foi quando para voltar para Belo Horizonte. Então, se Sim. mover por convicção é muito importante, porque quando vem as dificuldades, você não desiste, não abala. Mas Cara, eu fiz permanece, vaquinha pra né? poder... Eu não usei o fundo eleitoral, não usei dinheiro público, fiz vaquinha na internet. E pra vocês terem ideia, na primeira semana minha de campanha eu não tinha nem conta jurídica. Eu não podia nem receber a grana, tipo... Foi uma loucura, tipo, contador, meu irmão, nada. Meu pai, tipo assim, coordenou meio que minha campanha pra mim, ficou lá no comitê e foi surgindo as ideias, cara. Aí muita gente fala assim, Nicolas, qual que é a sua equipe de marketing e tal? Eu falo, quê? Que isso? Que Foi é isso? orgânico, né? Cara, foi orgânico. Foi tipo assim, eu queria um comitê diferente. Falei, cara, eu quero um comitê diferente. Eu não quero aquela coisa assim, uma loja e tal, eu quero um negócio diferente. Eu tava andando um dia assim, eu olhei e falei, cara, por que eu não faço num posto de gasolina? Aí eu fiz o meu comitê no posto de gasolina. Aí eu fiz a propaganda, igual que tem do Ipiranga. Sei. Aí eu fiz uma propaganda, eu igual o cara, aí chega um cara e fala, pô, onde que eu encontro um candidato de direita? Eu pergunto lá no posto do Nicolas. Tá ligado? legal. Ah, onde que eu encontro um cara de direita? O posto do Nicolas. Eu não te conheço de algum lugar? Eu pergunto lá no posto do Nicolas. Você vai ganhar um prêmio de marketing. Pô, foi da hora, cara. Mas assim, rodou muito esse vídeo, cara. lógico, legal. Foi muito da hora. E aí, assim, o posto mesmo deu uma visibilidade muito bacana. Tipo, fiz alguns outros vídeos também no meio da campanha, assim, coisa que eu, pensava na hora, fazia uns memes e rolava. E assim, Deus foi ajudando, sabe? Tipo assim, de pessoas, minha família, minha igreja, me ajudando a panfletar, sabe? Foi assim, não teve segredo, cara. Tem gente que fala, cara, como que você teve 30 mil votos? Eu não sei. Sabe? Não sei assim, né? Não de sei. Deus, né, cara? Mas é aquela coisa, eu fui movido mesmo por convicção. Se fosse pra olhar a realidade das coisas, tipo assim, de grana, então assim, o meu voto, cada voto meu foi tipo R$1,06, tipo. Contra Não, uma realidade. não, eu gastei R$41 mil na minha campanha. Tipo, R$41 mil, isso incluindo tudo, velho. Gasolina, o material, né, de campanha, o aluguel do posto de gasolina, cara, tudo. Pouquíssimo, Tudo. né? Exatamente. A realidade hoje Eu achei que eu ia alugar o posto de gasolina, já vinha com a gasolina, mas não. Viu não? Veio não, Deram nem uma moral. veio não, deram nem uma moralzinha. Olha Cara, só. como que você acha que a gente pode ir criando ou ir preparando adolescentes e crianças para um dia serem vereadores Deixa eu bons, até aproveitar essa relevantes? pergunta do Renan. Uhum. A gente tem um projeto aqui de 49 anos, 7 ciclos de 7 anos. Sim. E no próximo, esse ciclo é de enraizar, o próximo é de florescer. Nós sonhamos com uma. Tem alguma coisa a ver com o Shemitah? política. Hã? Com o Shemitah ou não? Não. Ok. Nós sonhamos em montar uma escola política, não no sentido de talvez formar o vereador, o prefeito, mas de consciência e daquilo ali talvez despertar pessoas capacitadas Engajar, né? para fazer a É. diferença. Boa. Então, como que hoje a gente já poderia já despertando, influenciando para quando a gente chegar nesse patamar ter algo mais Legal. formal? E eu te pergunto isso porque eu sou pastor de adolescentes e a gente tem um culto exclusivo para eles adorando a Deus. E, cara, o que tem surgido de perguntas ideológicas deles, Eu imagino. eles reproduzindo o que eles ouvem em casa. Aham. Então, por exemplo, outro dia perguntar no grupo coisas... Por que eu não posso ter banheiro neutro na escola? Por que eu não devo concordar? Pluralismo. Cara, eles estão perdidos. Aham. Então eu fico perguntando, como que eu posso, sem ser partidário demais, mas de maneira correta e certa, induzindo para que um dia eles possam pensar, analisar e às vezes até se candidatar também. Boa. Eu acho que tem que quebrar essa questão de que a política tem a ver com partido somente. Ou com pessoas políticas e cargo político. Quando você passa a política no sentido de influência, ela vai falar, entendi. Por quê? Porque a política nada mais ela vem da influência que vem do influir, que é
pegar algo que está dentro de você, uma essência, e passar isso para outra pessoa. Então todo mundo recebe influência, todo mundo exerce influência. E tem algumas Logo, pessoas... Então todo mundo é político. Exato, Então a exato. gente tem que tirar essa carga Esse estigma, negativa exatamente. dessa palavra. Que também foi criado muito também, e eu não julgo quem acha político ladrão corrupto, que é o que a gente viu quase a nossa vida inteira. Como o pastor é ladrão. Principalmente como a padre, igreja sendo entendeu? utilizada como trampolim para ganho político. Então, assim, o cara vai olhar política e vai assistir, putz, não quero me envolver com isso, porque é um cara que só aparece 4 em 4 anos. São extremos, né? Exatamente. Só que a gente precisa colocar, ó, peraí. Política tem a ver. Você exerce influência, então você faz política. E a grande questão é: se a gente não falar sobre sexualidade, alguém vai falar. Esse espaço não vai ficar vazio na cabeça do adolescente. Alguém vai preencher, irmão. Ou vai ser o TikTok, ou vai ser o YouTube, ou vai ser os professores, né, de hoje em dia, né? YouTube, TikTok, Kawaii, ou vai ser alguém. Instagram, alguém vai preencher. Já estão preenchendo, né? Sim, então se a igreja não falar isso, quem vai falar? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é, a gente tem que parar de tratar adolescente igual um idiota. Sabe? O mundo não trata adolescente igual Não, idiota. Você vai na favela, o cara... Não, criança de 9 anos, segura só um tem rifle 15 na mão. anos na identidade. Lá na cabana mesmo, inclusive depois aqui eu vou pra lá que eu vou gravar um vídeo lá de onde eu nasci e tal, tudo mais. Legal. Cara, lá na favela tem menino de 12 anos que é fogueteiro, sabe? Tem responsabilidade, que tem né? responsabilidades. Aí é aquela coisa. Os meninos lá no mundo têm que saber física, química, geografia, história, tem que estudar para poder fazer prova, que senão vai ser reprovado. E quando chega na igreja, ele não é reprovado. Por quê? Porque tá tranquilo, sabe? A gente também nem dá porque... responsabilidade Não, pra porque ele, é o né? filho do pastor. Tadinho, porque... pega leve. Exatamente, sendo que, pô, lá em Israel, um menino com 12 anos de idade tem que saber o Pentateuco inteiro. Se você não sabe o que é Pentateuco, tá aqui o porquê de você ir na escola dominical, né? Mas assim, acaba que a gente tá numa infantilidade e intelectual tão grande que a gente tá sendo enganado por questões tão básicas. Então assim, se eu falo hoje assim, olha, você conhece o worship que saiu novo aí? Todo mundo vai saber o nome, sabe a letra, não sei o quê. Beleza. Não que seja errado, por mim que se dane, tem que cantar mesmo e louvar a Deus. Mas é a sua alma. E aí? Seu intelecto. Deus não fez você com intelecto, não? Você é um quê? Você é uma casca oca? Não. Você tem um cérebro, cara. Deus te pede por completo. Isso inclui sua cabeça. Então, assim, todo mundo sabe, todas as músicas que estão estourando agora, os artistas gospel e tal. Então, se eu chego e pergunto assim, olha, você que está assistindo agora, você conhece Priscila Alcântara? Você pode falar, sim, conheço. Beleza. Agora, você conhece o William Lane Craig? Você conhece o Alvin Plantinga? Você conhece Timothy Keller? Você conhece S. Lewis? Você conhece... Cara, por que esses caras não são conhecidos pelo meio cristão? São pessoas que se dedicaram a vida, não é um tempinho, não é um final de semana. Os caras dedicaram a vida para apologética, que é a defesa do evangelho. A gente não está desvalorizando, sabe? E inclusive lá em Romanos 24, quando a Bíblia fala a respeito da homossexualidade, né, que Deus entregou as paixões perversas para fazerem coisas que não convêm. Lá no 28, se eu não me engano, a Bíblia fala assim, olha, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus e Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. Cara, olha a gravidade de você desprezar o conhecimento de Deus. Eu acho que o que a igreja hoje está fazendo é isso, está desprezando o conhecimento de Deus. Hoje o que eu vejo é que a igreja está muito atrás do poder sobrenatural e desprezando a revelação. Sim. Então, como filhos, é igual numa empresa familiar. O menino que tem o poder, o empowerment por ser filho, mas não tem direção, ele quebra os negócios do pai. O que falta para a igreja hoje não é poder, o que falta é revelação. Sim. Se a igreja entender a direção que nós temos que fazer, como defender, como pregar, como testemunhar, como se posicionar, a gente tem a faca e o queijo na mão. O jovem tem força, mas ele precisa de um propósito. É isso aí, a direção. Sacou? Porque senão é igual um jogador que tem a potência, mas não tem mira. Não adianta. Ele não sabe para onde chutar, ele não tem direcionamento. Então o que tem que fazer? Lá em 2013, na nossa igreja, a gente fez um seminário chamado Ética Cristã. A gente pegou lá do começo, que aí é onde chega. O que acontece? Todos os problemas, se você perceber hoje, vêm do âmbito do relativismo. Então a pessoa fala, mas para você é verdade, mas para mim é mentira. Pô, o cara não acredita na Bíblia, e aí, pastor? E a pessoa que não acredita na Bíblia, como é que vai ser feito? Então você tem que pegar o quê? Antes de discutir qualquer coisa, porque se você discutir os galhos primeiro, a raiz vai estar errada, aí você vai ter que fazer tudo de novo. Então vai na raiz. Fala sobre ética, fala sobre cosmovisão, fala a diferença de filosofia para sociologia, por que a gente precisa estudar isso, sabe? Filosofia, quando fala sobre natureza, por exemplo, a natureza diz respeito à finalidade. E aí quando você vai ler isso lá em Romanos 1 e fala que eles deturparam a natureza, ou seja, eles deturparam a finalidade do homem e da mulher, aí você para entender, então quer dizer então que a
homossexualidade não é um pecado simplesmente porque Deus, sabe, quis de forma aleatória. Ele colocou porque há uma finalidade dele ter criado o homem e ter criado a mulher. Porque na junção dos dois, e somente os dois, consegue gerar a vida. Então, vai fazendo nexo, vai fazendo sentido. Pô, por que não pode ter um banheiro neutro? É pecado, Nicolas? É o quê? Só falar, olha, a grande questão é, você tem que entender que há um propósito por detrás disso. Se Deus colocou que existe homem e a mulher, eles não estariam colocando isso como uma forma de, peraí, não. Na verdade não existe só homem e mulher, não. Existe um terceiro aí. Qual que é a finalidade disso? Um terceiro na família, qual o papel que ele exerce? O do pai ou da mãe? Essa família é uma família que segue a vontade de Deus? Então, por exemplo, se você tem, igual está acontecendo aqui, inclusive em BH, né? Tem um clube, Minas, né, que aí você tem lá um banheiro de homem, um banheiro de mulher, só que eles não querem um banheiro neutro. O homem quer usar o banheiro de mulher. Aí que tá a questão. Pra mim, pode fazer um banheiro neutro lá, problemas, bota lá um banheiro unissex lá, tudo bem. Agora, você leva a sua filha pra dentro de um banheiro feminino e aí entra um cara lá dentro. E eles querem isso, tá rolando esse problema agora, Porque atual. eles querem a depravação. Há uma diferença de você ser aceito para aceitação para imposição. E é muito sutil, né, cara? Como que eles colocam isso. É muito sutil. Não, muito lembra que há sutil. pouco tempo, tudo que eles queriam era o quê? Casar. A gente só quer casar no civil. Eu não quero mais nada e tal, tudo mais. Agora você tem, a segunda maior parada gay do mundo acontece em Israel. Infelizmente, acontece em Israel. A primeira acontece aonde? Aqui. Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem sexo ao ar livre na parada gay, tem várias crianças nesse ambiente, a camisinha pra todo lado, colocaram Jesus como travesti. Você acha que isso é aceitação? Ou os caras estão querendo fazer vangloriar a sexualidade, sabe, depravada? Sim. Então, assim, você olha pra aquilo e fala... São duas coisas, poxa, né? Uma é essa e a outra é nos tornar inimigos da sociedade. Então, cada vez mais o Jesus Cristo é um inimigo, o cristão é um inimigo, a Sim. igreja é um inimigo para justificar a cassação da igreja, dos cristãos, E dos qual que é o grande valores problema da disso que aí é a família. raiz? É a destruição da identidade. Por quê? Olha só. Por que a hora que a gente vê eles atacando tantos cristãos não tem identidade? Então a Porta dos Fundos vai lá e faz um seriado de Natal colocando Jesus ele frequentando um prostíbulo, por exemplo, né? Por que eles querem, sabe? Aí você vê o cara lá da União Europeia se vestindo a Maria como um trans, né? Segurando Jesus Cristo. Aí você vê eles colocando Jesus como travesti na parada gay. Qual que é... O que tá por trás, né? Por que isso tá errado? Por que isso tá errado? Eles não fazem o que eles quiserem? Eles fazem o que eles quiserem. Agora, você tem que ver a finalidade das coisas, que é deturpar a identidade de alguém que é Jesus Cristo. Do sagrado, né? Porque Então, uma vez que você destrói a identidade, você destrói todo... você destrói a história. Você destrói a história. Então, por exemplo... Nicolas, qual que é o problema de... Por exemplo, saiu agora recentemente que o 007, a nova criadora, falou que ele é um cara não binário, né? Sei lá. Tipo assim, o 007, o personagem é conhecido por ser um homem, elegante, que até mesmo, né, dá em cima de mulher e tal, um garanhão, assim, tal, um galã, e que ele salva, geralmente, ali várias mulheres e tal, beleza, né? E combate ali o crime e tudo mais. Quando você coloca o 007 como não binário, você não somente está deturpando a sexualidade dele, você está deturpando o próprio personagem. É como se falasse assim, né? A Rapunzel. Daqui a pouco a Rapunzel vai ser careca. Qual que é o problema, Nicolas? Porque os Atrapalha a atributos história, né? que criam ela é exatamente o próprio cabelo. Você bota ela desfazer o careca, personagem, você né? destrói o personagem. E a história. Então, por exemplo, destruindo o 007 ali, ressalta a masculinidade de maneira A hombridade, que né? o homem protege, o homem não Sim. sei o quê. Então agora tá dizendo que o homem não serve mais pra isso, que qualquer pessoa pode assumir esse papel, gera disfuncionalidade nas famílias, destruição, separação, crianças olhando pra aquele pai omisso, frouxo, a mãe feminista, ele já não quer ser mais nada daquilo, É verdade. confusão e destrói a E sociedade. aí, quando ninguém tem identidade, é muito fácil você falar o que você tem que ser. Nós temos uma identidade, né, do reino. A Bíblia chama a gente de filho, de cordeiro, sabe? Vocês são sacerdócio real. A gente tem uma identidade. E aí o mundo faz o que aconteceu com Daniel ali, né? Seus amigos. Pegou os caras lá, né? Tirou ali de Jerusalém, pegou na Babilônia. E qual foi a primeira coisa que eles tentaram fazer? Colocou o nome. O nome é a nossa identidade, É cara. verdade. Então, quando você olha e fala assim, por que o mundo está empenhado em movimentos como o movimento feminista, por exemplo? Aí você tem um movimento feminista, que aí quando eles não tentam mudar a sua identidade, falar que você deve tudo ao movimento feminista, Olha só, mano. se você só vota porque teve uma mulher que queimou lá, né, o sutiã, botou os peitos pra fora, ela tá mudando a identidade.
Por quê? Porque, na verdade, se elas realmente valorizassem as mulheres que lutaram e homens também que lutaram pela liberdade delas, valorizariam a Bíblia. Jesus Cristo, Maria, Madre Teresa de Calcutá, Margaret Porque se Thatcher, tem alguém entendeu? que potencializou as mulheres, se tem alguém interessado na dignidade do Oxe. ser humano, é Jesus Cristo. Não, você está interessado em dignidade humana. Inclusive, antes, né, do próprio cristianismo, você tinha uma ideia do corpo, né, até mesmo desvalorizada. Então, por isso que você tinha o canibalismo e tal, tudo mais. A partir do momento que surge o cristianismo, você tem ali Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que coloca ali, principalmente, né, a Bíblia dizendo que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, já passa a ser um local sagrado o nosso corpo. Por isso que a questão do próprio casamento, a questão das imoralidades sexuais, tudo isso vem com o cristianismo, cara. O próprio senso de Estado laico vem com a reforma. A gente estava conversando sobre isso hoje. Sabe? Né? Então, assim, olha só como eles querem deturpar a nossa identidade. De que o cristão daqui a pouco não é ninguém. Não pode fazer E que nada, não fez pode falar. nada, E né? que não fez nada. Então, assim, Exatamente. se ele não é ninguém, não fez nada, pra que tê-los na sociedade? Quando você destrói a identidade de Jesus Cristo, você destrói simplesmente toda a humanidade. O cara dividiu o mundo antes e depois dele. É verdade. Se você, por que você vai destruir só os discípulos ou vai destruir os pastores agora? Não, você vai na raiz. Você destrói Jesus Cristo, você destrói o antes e o depois. Pronto. Essa é a Mas aí estratégia. Essa é uma destrói proposta ética, do marketing, moral. né? Sim. Você lembra que o cara, quando vai vender a caneta naquele filme, me fugiu o nome do Lobo de filme? Wall Street. Ele fala assim, escreve seu nome aí. Gerou primeiro a falta para depois gerar a necessidade de Sim. compra. Então eles estão gerando carência, vazio de propósito, de identidade, para depois propor algo para É verdade. se carregar. Se agarrar. Só que família é base de cidade. Destruindo toda a identidade do cristianismo, da família, dos valores, cara, você enfraquece a cidade e eles podem fazer o que eles E quiserem. aí eu pergunto, né, pra galera, olha, se você não tem identidade de Cristo, você tem identidade de quem? Só existem dois senhores. Então você tá se alimentando da identidade de Satanás. É Tem até isso. o muro dele, Das né? trevas, exato, né? Tem até uma tirinha, né, que tem alguém em cima do muro. Jesus, né, Seus anjos. Jesus falando, né, e os anjos falando, pô, Pula vem pra pro cá. meu lado, vem pro meu lado. E Satanás paradinho, né? Caladinho. Fala, pô, mas por que você não tá fazendo nada? Ele falou, não, mas é porque o muro já é meu. Já tá aqui. Né? Então, Já tá onde eu meu quero. irmão, olha só falar de Satanás. Tá repreendido, tá repreendido, misericórdia. Então, assim, acaba que quando você, né, principalmente deixa de se posicionar, você tá sendo omisso e você faz exatamente igual Pilatos, né? Você lava suas mãos, toma uma posição de neutralidade e acaba fazendo com que o inocente seja condenado. É verdade. Então, isso é muito sério, cara. Por exemplo, a gente vê hoje as influências que tem hoje, políticas. Não é um político. Eu tenho certeza que você parar um adolescente agora aqui na rua e falar assim, me fala o nome de um projeto, um número de um projeto de lei de sua cidade. Ele não sabe. Agora fala assim, me fala uma música que tá estourando aí. Ele vai saber. Ou me fala o que o Felipe Neto falou Exato. ontem, ele sabe. Que ele falou, que ele imitou, né? Ou seja, você percebe que a influência que é exercida pelas artes é muito maior do que a política Não, você partidária. vai num país asiático, por exemplo, países até mais fechados, eles estão se vestindo igual os americanos, comendo comida americana, você fala, cara, o que trouxe uma cultura tão forte pra cá? Bandas, filmes, É verdade. é a arte. No direito internacional público, isso se chama Smart Power, né? Que é, por exemplo, você tem brasileiros utilizando I Love New York. É verdade. Tá ligado? E você não tem um americano usando I Love BH, tá ligado? tem. Eu amo o governador Valadares. Você não vai achar isso. Nossa, Mas eu que amo ele de falou Valadares. Valadares. Caralho, eu não sabia. E tá aqui, não foi pros Estados Unidos, cara. Pois é. Mas assim, é Eles isso, cara. pegaram no México. Não, mas eu ele- sou Tentou Fui e não deu deportado. certo. Tentou ir pra Índia pegar ele, faz barbudo, ele vai explodir a gente. Mas é interessante que você falou isso aí dos muros. Se você não tá lá, você tá cá. Aí o pessoal fala assim: nossa, Nicolas, mas você é muito forte. Como assim você não sou de Deus, sou de Satanás? O povo não quer ouvir a verdade. Porque verdade. Mas a Bíblia diz É, que claro. nos últimos tempos as pessoas não É. aguentariam. recentemente eu fiz um videozinho lá no Insta falando de feminismo. E eu não falei nada. Eu só usei textos bíblicos. Tudo que eu disse foi textos bíblicos. E o que teve de crente indo contra o vídeo, falando quanta besteira, quanta merda você tá falando. Só que era só versículo. Não, tem crente xingando ele até agora. Até agora tá rolando. Mas por quê? O pessoal tá tão viciado em só ouvir o que é macio, o que é confortável, que vai contra a Bíblia quando a Bíblia vai contra o ego. Mas é aquela coisa, né? Igual você falou, pastor, que no fim dos tempos, né, fala que a verdade vai dar coceira nos ouvidos, Essa né? doutrina. Então, e eles vão caçar pessoas pra poder alimentar o Que é ego o que e a a gente vontade vê delas. exatamente. É isso, então assim, é meio que, entre aspas, duro dizer isso, mas se você não tá sendo influenciado pelo reino, você tá sendo influenciado pelo império das trevas. Acabou, não tem outra É a coisa. verdade. Na verdade, é que são duas avaliações.
avaliações. Uma de quem ouve, mas a outra de quem fala. Porque aí eu tenho que avaliar até se o meu discurso não é um discurso que as pessoas gostam e querem ouvir, ou se a minha palavra, mesmo que não queiram ouvir, é o que eu preciso dizer. E aquilo, né, foi gerando uma cultura, né, aos pouquinhos, no seguinte sentido, né, você não pode julgar, você não pode julgar, você não pode julgar. Aí você para e fala assim, mano, tá, mas a Bíblia fala sobre o que a respeito do julgamento, né, real? A Bíblia, ela condena um julgamento hipócrita, né? A Bíblia fala, olha, você tá vendo ali o cisco no olho do seu irmão e não tá preocupado com a trave no seu olho, né? Você fala, o cara é homossexual, mas você é um pastor adúltero, né? Você é uma pessoa viciada em pornografia, ou seja, é um julgamento hipócrita. Você tá condenando o pecado do outro, você tá usando a Bíblia para julgar os outros e não, né, fazer um auto-julgamento seu. Mas lá em João 7:24, a Bíblia fala, olha, não faceis um julgamento como é que fala? Por aparência, mas segundo a reta justiça. Ou seja, tem que fazer, né? Segundo a reta justiça. Existe um E critério, outra coisa, né? quando você vê um corpo, não imagina, eu sou corpo, aí eu sou mão, aí eu tô vendo o pé lá fazendo a função do joelho. Eu falo, pé, tá errado. Mas se você não fala, você está deixando de cuidar do seu próprio corpo, e nós somos o corpo de Cristo. Se cada um tem uma função, pô, onde que tá a boca? Tem um texto, sabe? que Adoni-Bezek, quando capturava os reis, ele cortava os polegares. Que o polegar naquela época tinha o sentido de identidade. Então, ele cortando os polegares dos reis, ele castrava a identidade real. Os reis não conseguiriam mais manusear armas. E sem os polegares inferiores, eles também não teriam equilíbrio. Sustentação. Então, você percebe que é uma estratégia muito antiga essa de castrar a identidade, desde o Antigo Testamento até hoje. Castrando a nossa identidade, a gente perde o senso, né? Então, o rei ficava na mesa comendo as migalhas, se sentia impotente também, o cara não conseguia pegar armas e perdia o equilíbrio, porque ele não permanecia de pé. Então, é exatamente isso que está acontecendo hoje. A identidade do povo de Deus está sendo castrada. Tem uma música, né, do Fruto Sagrado que fala, quem é você, o que você é, tá aqui por quê? Já sabe a verdade ou não tá afim de saber? Olha aí. É isso, cara, sabe? A gente vê que a verdade, de fato, ela confronta. E você precisa ser, sabe, humilde e falar assim, pô, realmente, sabe, eu preciso me modificar nisso, eu preciso me arrepender. Agora, você não vê mais igrejas com pessoas indo para casa com esse sentimento de se modificar, mas sempre modificar o outro. O outro que tá errado de falar que eu tô errado. Poxa, cara, a Bíblia diz respeito ao quê? Quando a Bíblia fala de você perder para ganhar, de você ficar menor para que ele cresça, não existe mais cruz. Não existe mais cruz. O evangelho o evangelho é você Jesus negar a vai sua entender vontade, tudo. cara. Hoje, no nosso relacionamento, as pessoas, tipo assim, elas agem como se Jesus fosse entender. Como se fosse democrático. Não, né? Jesus vai entender o que eu tô... Jesus Ele não vai entender mesmo e vai lançar o seu no inferno. É isso. Ele entendeu, eu falo assim, eu entendi. Mas Deus, eu tô no inferno. Pois eu entendi. Então, assim, onde que tá principalmente o constrangimento? O Espírito Santo fala que o Espírito Santo ele nos constrange. Né? Onde que tá esse constrangimento das pessoas? O coração tá o que me deixa assustado é que parece que não jamais te constrange os cristãos fazerem as coisas erradas e, assim, todo mundo vê que, sabe, tá absurdo e isso não constrangê-los mais. É uma justificativa pífia, assim. Você tem pessoas que, poxa, teve aquela festa lá da farofa da Satanás, farofa de Satanás lá. Assim, 3 dias rolando, cara, sabe? Só coisas assim terríveis, entendeu? Lá de moralidade sexual, Sodoma e Gomorra total. E assim, pessoas indo lá e falaram assim: não, porque eu quis ser luz lá dentro. Tá de sacanagem, Eu né? vi muita gente falando, Jesus estaria lá. Pô, Jesus estaria lá, o caramba. E aquela coisa, as pessoas que antigamente vieram com esse papinho de. Lá chutando as levantando, raça de hipócritas e tal. Pô, essa galerinha veio com um discurso, eu lembro que há muito tempo, não, a gente tem que ministrar não sei o que no carnaval. Nunca saiu pra evangelizar dia nenhum. Nem na escola evangeliza. Nunca saiu dia nenhum pra evangelizar no ano, mas no carnaval tem que sair pra evangelizar. Na parada gay. Nós temos que evangelizar na parada gay. Tá bom. Sempre fiquei assim com o pezinho. Ficava assim, beleza. Aí não, só evangeliza em parada gay, só evangeliza no carnaval, que não sei o quê. Hoje essa galerinha toda, tá todo mundo distante, tá todo mundo igual a eles. E assim, quem vai ter o dever de falar isso? É a gente, cara. Se a gente esperar do mundo falar, esse pessoal tá sendo hipócrita. Não tá sendo hipócrita, porque estão sendo igual ao mundo. E se a gente não falar, quem que vai falar? Aí que tá a minha preocupação. De que, olha, tem pessoas que falam hoje em dia ainda. Tomam pancada, mas falam. E quando essa galera morrer? Entendeu? Você pode ter os atritos teológicos.
pô, quantas igrejas nós temos no Brasil, né? Presbiteriano, luterano, que não sei o quê, metodista, tal. Cada um ali, em algum momento ali diverge em algo. Mas nós somos unidos por Cristo, né? Mas é o que Fato. nos une, né? Exato. Mas tem aquela questão, existem pessoas chaves no Brasil hoje que defendem, que se posicionam, que, cara, eu temo pelo dia que as pessoas vão morrer e quem vai ficar. Qual vai ser a próxima Esses geração? mochiba que estão aí, os caras que ficam fazendo, não, porque eu fui numa festa de Halloween e, eu tinha que ir lá. Você tinha que ir, meu amigo. Você tinha que pintar sonho de preto, tá ligado? Você tinha que estar lá com um monte de gente lá com, sabe, com totalmente, quase nu. E assim, ainda falar, não, eu fui numa festa, a gente tem que ser luz. Outro dia eu vi um meme que falava assim, só Deus pode me julgar. Aí o cara respondeu, eu teria medo disso. É verdade. Não, porque eu não sei se vocês Spurgeon que fala isso, né? As pessoas falam, só Deus pode me julgar. E isso não te assusta? Né? Meu Deus do céu. O temor, né? Ô, Nicolas, me fala um pouquinho dos seus projetos aqui. Acho Show. que é interessante a gente falar sobre isso, porque é aquilo que você falou. A gente está discutindo de política o tempo todo, mas às vezes as pessoas não sabem. Deixa eu só interromper rapidinho aqui. Eu posso ir no banheiro rapidinho? Eu tô muito apertado. Olha, Eu também, eu falei assim, caraca, mano, ele lembrou do... Falei, mano, é uma coisa muito importante. Coisas que você nunca viu em nenhum Exatamente. podcast até hoje. Aqui, mas o Flow, que é o maior podcast da América Latina, os caras fazem isso, então vai lá, mano. E não vai ter corte, não vai ter corte, não. Mas não precisa voltar, não. Tô zoando, vai e volta. Vai lá. Vamos ter o salário de uma Ó, vez. se não voltar, né, tá aí, galera. Tá gravado. Tá gravado. Ô, Nicolas, Vamos lá. então fala um pouquinho dos seus projetos, que eu acho interessante as pessoas realmente, assim, entenderem, se envolverem e participarem. Show. Então, eu tive 10 promessas na minha campanha. Não vou saber elencar todas delas aqui, porque de fato são muitas. Mas eu já sei que eu já completei 6 delas. Uau. 6 de 10, tipo, em 11 meses, graças a Deus. Então, eu protocolei ao todo, Vem cá enquanto ele não volta. foram senta 6 aqui. projetos de lei. 6 projetos de lei. Então, ó, inclusive um virou lei ontem. Graças a Deus, passou em primeiro turno, segundo turno e foi sancionado pelo Que legal. prefeito. É o do empreendedorismo? Isso, Legal. exato. Que eu fui coautor com ele, junto com o Ciro Pereira, alguns outros vereadores. Então é para instituir empreendedorismo, noções de direito Cara, sensacional. e educação financeira no contraturno das escolas municipais. Cara, isso era uma coisa que quando na campanha eu falava, a galera ficava assim, mas será que isso vai dar? Isso não é muito utópico, sonho. né? Cara, mas a gente conseguiu, graças a Deus. Então, assim, esse foi o primeiro sancionado. A gente teve um que, inclusive, ontem também teve um parecer favorável do CLJ, que é a Comissão de Legislação e Justiça, que basicamente é a comissão que é o seguinte, para explicar para todo mundo. Quando você protocola um projeto de lei, ele tem que passar por 4 comissões e, no mínimo, 2 têm que ser aprovadas. Para ir para plenário, em primeiro turno, aí é votado, se passa, vai para segundo turno, votado, e depois disso vai para o Não é prefeito. fácil, né, cara? O prefeito pode sancionar ou derrubar. Se ele sancionar, beleza, virou lei. Se ele derrubar, volta para a Câmara. Não, volta para a Câmara. E aí a gente pode ou derrubar o veto dele, ou a gente... ou ele ganha, né? E aí fica vetado, aí pronto. Aí você perdeu. Mas aí passou nessa primeira Comissão de Legislação e Justiça, que é um com relação a dar um maior investimento através do programa Pronamp. Eu sei qual que é. Eu esqueci Pronap, o... acho que é isso Pronap. Que aí você destina esse dinheiro de uma forma mais transparente, mais clara para os empreendedores aqui de Belo Horizonte. Eu tenho outro também que é para a proibição da linguagem neutra, né, aqui no Ganhou em também. Belo Horizonte. Graças Passou a em Deus. todas as comissões já, e aí vai para o plenário ano que vem. Né? Aí vai ser que é a luta, né? pancadaria. Vai ser dedo no oi, vai ser loucura. Mas assim, graças a Deus, passou em tudo. E esse projeto vem mais como um remédio. Por quê? Porque eu não vou esperar já estar nas escolas tudo de maneira assim, normal, para eu fazer um projeto, para não sei o quê. Não, já vou me antever. Até porque já começou na escola, Não, porque eu já de sei manso que já tá rolando, entendeu? E aí um monte de mãe me mandando, Nicolas, tá rolando isso com meu filho, tal, não sei o quê. Professor chegando dentro de sala, dando, sejam todos bem-vindos e tal. Então, assim, já tá num nível absurdo. Então, passou de todas as comissões e vai para plenário ano que vem. A gente tem um outro projeto também, junto com o Ciro, que vai dar tem um programa, né, um compliance, para os contratos feitos de maneira pública com o privado, você vai ter uma maior transparência nesses contratos. Por quê? Pra vocês terem ideia, os contratos que são feitos hoje, né, na parceria pública e privada, falta muita transparência. Então, BH é a segunda capital menos transparente do Brasil. Uau. E aí o meu outro projeto também vem nesse sentido, que você tem, o prefeito ele pode pedir créditos
suplementares. Então ele fala, olha, eu quero 1 milhão, eu quero mais 2 milhões. Só que ele não justificava por quê. Foi o que aconteceu com o isso que eu ia Clarim falar. lá, né? Não Foi. E aí ele pediu. O prefeito falou, te ama, né? Me ama. Um abração aí, Calil. E assim, ele chegou e ele pediu só neste ano, se eu não me engano, foram tipo 2 bilhões. E aí eu pedi a explicação, fiz um Porque não requerimento. teve mudança nenhuma Pergunta, depois, não, né? 2 bilhões. Onde você tá vendo esses 2 bilhões? Qual foi a última obra que você viu em BH? Pintou a Praça Eu vi Raul ali, Soares eu- aqui, É ó. verdade. Não, que e nem eu- foi a prefeitura. Foi Eu vi um... ali na Via Expressa também. uns negocinhos ali. Um negocinho ali. Então, assim, cara, Né, quando, Augusto? quando você vê esse projeto, você fala assim, é uma coisa óbvia. Mas a gente tá precisando fazer projetos óbvios, que é o quê? Quando o cara pedir dinheiro, ele justifica por quê. Aí eu fiz, fiz uma pergunta, que é um requerimento pra prefeitura. Olha, me explica esses 2 bilhões aí que você usou aí, pra onde que foi. Nem 1 milhão ela conseguiu me explicar. Ou seja, ficou aí pra trás aí muito dinheiro sem explicação. Então, esse projeto também passou, também tá indo pra plenário daqui a pouco, pra gente, tipo assim, mano, você precisa explicar pra onde tá indo essa grana. Né? Não faz sentido. O legal é que você apanha muito por ser cristão, mas praticamente todos os seus projetos são pra dignidade humana. Não tem nada cara. a ver É. com... Então não, você eu não tenho percebe- nenhum projeto voltado pra assim, a Pra igreja e defender tal. igreja, A gente tem um projeto que foi eu com mais outros vereadores, inclusive a gente vai votar hoje, daqui a pouco, por isso que tem que acabar daqui a pouco, que coloca as igrejas como atividades essenciais. É que ele até caiu, parece. Isso, já né? deixo aqui claro. Toda atividade pra mim que coloca sustento, ela é essencial. Ponto. Só como a gente não consegue fazer botando tudo, porque a gente sabe que o prefeito que a gente tem, né, é um pouco difícil, então a gente vai comendo pelas beiradas. Então coloca isso primeiro, coloca o outro e vai assim por diante. Então, da igreja, a gente aprovou em primeiro, segundo turno, foi pro Calil. O Calil vetou. Aí volta pra Câmara, né? Então hoje a gente vai voltar e vamos tentar derrubar o veto dele. Entendeu? Então a gente fez. Inclusive hoje também vai ser votado. Eu fiz parte de uma comissão que vai derrubar todos os decretos que o Calil fez durante a pandemia. Então, assim, o decreto que ele fechou tal coisa, tal coisa. Por quê? Porque o decreto ele precisa ter 2 questões majoritárias que é principal. Ele precisa ter prazo determinado para poder acabar. Então, ele não pode fazer um decreto assim. A igreja não pode fechar, não pode abrir. mais. Você tem que ter um prazo, ó, até metade do ano e tal. Porque senão é muito perigoso isso, E né? precisa ter estudo científico. E quando foi feito, Não tinha nenhum dos dois. prazo. Não tinha nenhum dos dois. Não tinha nada. Nenhum decreto do Foi Calil opinião. tem as 2 coisas. Então ele simplesmente acordava, né, de ressaca e falava, ó, é isso aqui. Então era assim que funcionava a prefeitura. Então a gente fez uma comissão para eu estudei todos os decretos que ele fez. Foram, se eu não me engano, 93 decretos. Só durante E a aí eu pandemia. fiz o relatório, foi aprovado o relatório, né, numa comissão. E aí agora vai para o plenário para a gente derrubar todos esses decretos dele. Por quê? Por que isso é importante? Eu não sei se vai vir uma outra pandemia. Na pandemia mesmo, que nem era pandemia ainda, né? Eu achei que ia durar uma semana. Eu falei, mano, brasileiro gosta de churrasco, gosta de ir pro estádio. Eu mesmo, cara, eu fiquei uma semana em casa, tipo assim, falei, pô, não E o sei. que é esse vírus pro brasileiro? Eu falei, mano, que? Brasileiro A nada gente come no. coisa que cai no chão, deboche 3 segundos, né? Exato. Conta 3 Eu falei, cara, brasileiro. Só que eu vi o quanto que o brasileiro, o nível de conformismo dele é gigantesco. Você pode bater na cara dele, pode tirar o trabalho dele, você pode prender o cara. Lá atrás Ele tá ele nem aí, perguntou né? por 20 centavos, hoje a gasolina tá um absurdo. Não, aí, tá tudo tranquilo. bem, né? tá tudo Velho, bem. sem noção que os caras colocaram a galera dentro de casa sem trabalhar durante 1 ano e meio pra mais. Pelo medo, né? Me fala se lá atrás você falaria, não. Há 2 anos atrás, você fala assim, ó, vai chegar um momento. Ninguém imaginou. Se estivesse na Bíblia, nem nós ia acreditar. Que todo mundo ia ficar trancado dentro de casa durante 1 ano e meio. Que você ia ter que botar um negócio na cara, você não ia saber que é uma máscara, mas você ia ter que tampar seu rosto. Porque a Bíblia é meio assim, né? Se João tivesse visto hoje, se eu sou João, eu ia falar, mano, não tem ninguém na rua. Eu ia falar desse jeito, não tem ninguém na rua, não tem ninguém trabalhando. Um negócio Filme de tampando a apocalipse. respiração. Tá todo mundo com o rosto tampado, entendeu? Tomando E agulhada. um monte de gente morrendo, hospital lotado. Eu ia ficar assim, pô, caramba, esse negócio. Se eu sou João, na ilha lá de Patmos, eu ia falar exatamente assim. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu não sei quando vai vir uma próxima pandemia. Então, pra que a Mas gente... a gente sabe que daqui pra frente é muita guerra química. Então Total. tem que Então, preparar pra gente não ter essas questões lá na frente, excelente. tanto a igreja quanto também a escola, tá? A escola, o que a gente fez? A gente aprovou um requerimento para, ao invés de passar nas 4 comissões, para juntar 2 e já dar o parecer rápido, para adiantar o processo pra gente votar rápido, legal. né? E adivinha quem que votou contra? A esquerda.
Olha só. que fala por lutar por educação, não sei o que e tal, todas elas votaram contra. Minoria. Todas elas votaram contra. Nicolas, qual que é a sua previsão assim, para ano que vem, cenário político? A gente sabe que é bem preocupante, mas na sua opinião? Então, cara, eu não gosto de falar muito isso, que eu fico tipo uma mãe de nar, sabe? Tipo assim. Mas eu vejo o seguinte, vai ser uma guerra. Usar colete à prova de bala. Cara, vai ser uma guerra. Eu tô sentindo, assim, que os ânimos vão estar tão animados, assim, no nível de você andar na rua e gente te bater, tá ligado? Vai ser... Você se posicionar A gente tá se e... preparando pra isso também, pra cuidar dos feridos igreja, começar, sabe, tomar tomatada, e gente depredando e pichando, falando, igreja bolsonazi. Ou entrando entendeu? até armado, como já tem acontecido. Com certeza, alguns atentados, assim, eu sei que isso vai A gente tem acontecer. preparado muitas famílias aqui na igreja pra não ter racha, Pra não- acolher, Sim. né? Mas tem aquela coisa também, dentro da família, principalmente, é o seguinte, eu acho que chega você não precisa, obviamente, destruir um laço familiar por conta de uma eleição. Mas não é uma eleição que está em jogo. É isso que a gente precisa entender. É muito mais, a nossa liberdade é tudo. Você pode, talvez, não... Eu não concordo 100% com o Bolsonaro. E amanhã eu vou estar com ele. Então, eu falo isso em todos os podcasts. Pô, eu não concordo 100% com ele. Mas a gente não concorda 100% Com ninguém. A gente concorda 100% com a Bíblia e ponto. Eu discordo do meu pai, discordo da minha mãe, que são as pessoas que eu mais amo na vida. Ainda mais um político, né? Sim. Então, Quando o que casar, acontece? Quando casar, talvez eu vou ter que concordar 100% Te com a amo, minha mulher, né? Amor. A dele tá ali ouvindo ele dizer isso daqui, ó. Pois é. Aí, ó. Esse podcast tá Talvez seja a ex-mulher. Faz o coração aí. Eu tô brincando. Ela já não quis fazer. Ela né? ruim Que já. fique É registrado. verdade. Rimos Só falta muito, confortável. terminou. Olha o que vai acontecer pós-podcast. Demissão, Uma divórcio. demissão, divórcio. Pois é. Mas não, tá amarrado, em nome de Jesus. E aí, assim, acaba que a gente tem que prestar atenção nisso, cara, na gravidade de uma eleição, sacou? O próprio Lula mesmo já... primeiro, né? O próximo presidente indica 2 pro STF. Né? O Lula ele já falou, né, agora recentemente, que se caso ele ganhar, ele vai colocar os pastores e os padres nos devidos lugares deles, porque pastor e padre não pode ficar fazendo campanha ou apoiando um genocida. É um cara que quer regulamentar a mídia. É uma pessoa que, com todo o plano de governo dele, desde 1990, o cara não tem uma pauta a respeito de família. Pelo contrário, só pautas anti-família. É adepto à ideologia de gênero, é adepto ao casamento LGBT, é adepto a todas as pautas contrárias ao cristão. Então, assim, quem está dando mais abertura aos cristãos? Né? Eu acho que muitos odeiam o Bolsonaro, não somente por conta, talvez, das falas deles ali, que excede e tal, tudo mais. Primeiro, muita gente fala assim, porque o Bolsonaro é estourado, eu votei nele, mas, nossa, ele fala demais. Você tem certeza que você votou no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro de hoje é muito mais tranquilo do que o anterior. Com certeza. O cara antigamente, meu amigo, você tá maluco? Tá nem aí pra Quer nada, matar, não sei o que, tudo bem entender. Você quer dar... Enxugar e tal, não aí. sei o que. Cara, mas assim, acho que o Brasil tem que pensar numa coisa, porque a gente a vida inteira foi acostumado com aquele político que alguém escreveu o discurso pra ele, ele lia. Tinha um ponto ali, né? E tudo. Hoje a gente tem um que Que é se alguém brasileiro. escrever pra ele o discurso, ele deixa ignora, de lado, cara. ele fala o que tá ali no Ele é o tio do pavê. Cara, e ele é assim. Eu tô falando que eu conheço o cara, sabe? Eu já viajei com ele, estive com ele. Ele é assim. Então, tipo assim, poxa, você pega uma casa toda suja. Você vai limpar, você não pode ter um cara fresco, não. É que sabe? ele tá lutando contra um sistema inteiro. Né? Aí você pensa, né? Quem tá contrário ao cara? Vamos lá. PT inteiro, PCdoB, Partido STF. Comunista, STF, a mídia, Globo, Marido Rosário, Lula, Dilma, Felipe Neto, Neto. Anitta, Pablo Vittar. Cara, você fala assim, será que esse cara é... Pô, tipo os Vingadores de Não sai de Satanás. casa mais, não. Pô, Felipe Neto, tá, né? A forca, Cara, você tem noção a quantidade de gente ruim que tá contra o cara? Será que esse cara não tem nenhuma coisinha de coisa certa? Então, assim, se a gente não parar e olhar, olha, o cara chega e fala no primeiro dia dele, olha, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a nossa bandeira jamais será vermelha. Com a esposa pra falar. Coloca a esposa pra falar e tudo mais. E assim, dá abertura pras igrejas, igual, não sei se foi mês passado aí, foram não sei quantos pastores lá, recebeu todos. Então assim, poxa, tá dando abertura pra igreja. Você tá entendendo? O cara todo dia vai lá no cercadinho lá conversar com o povo. Que dia que você viu isso? Eu vou ficar desacostumado com outro presidente, sabe? De chegar lá, sério, ele dá tanta abertura que assim, você chega num local lá, igual na sala dele, quem ia ali no Planalto, ali na época de Lula e de Dilma? Ele levou 2 crianças pra conhecer a casa dele, né? Foi só o UNE, PCdoB, Movimento Estudantil, MST, MTST, que ia lá para cunho político, dinheiro,
Você tá entendendo? Articulação. É. Pô, eu fui lá, quem sou eu? Você tá entendendo? Eu fui lá, cara. Tomei café com um cara de boa e ele é a mesma coisa. Véi, o Bolsonaro, ele não tem nada. Ele é aquilo lá. Pão com leite condensado. Velho, tava o presidente do Palmeiras, o presidente do Flamengo, o ministro da Justiça e eu lá, né? Sentadão tomando café. Aí ele pegou assim um pão de queijo assim, comeu. Tinha um lugar específico, um prato pra poder colocar comida. Ele botou na mesa. Como se nada tivesse acontecendo. Normal, assim, ó. Que não sei o que, tá. Do povo. Comeu assim. Ô, Nicolas, e qual que é a sua... Ele falou da questão da eleição, mas a sua expectativa pro Brasil, assim, pros próximos anos, ela é esperançosa? Sim. Eu tenho que ter esperança, né? Ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Então, eu não posso ser pessimista. Eu sou cético de não saber que, primeiro, não vai ter nenhum paraíso aqui na Terra, né? O nosso paraíso foi prometido quando a gente morrer e nosso reino é outro. Agora, eu acredito que a batalha é grande, é dura, mas tem surgido muita gente boa, sabe? A gente tem que acreditar que existem pessoas boas, pessoas sinceras, inclusive no meio político, né? Se a gente achar que, não, entrou na política, já era. Entrou não sei o quê, o cara já não serve mais. Tem pessoas que pensam assim, entrou pra política, a política corrompeu o cara. Mas, na verdade, poder, dinheiro e fama não corrompe ninguém, só dá visibilidade porque já tava no coração dele. Quem já era, né? Agora, pra gente já fechar, caminhando pro final aqui, me fala um pouco, algumas curiosidades, assim, desses programas que você já foi. Você já foi no Pânico, já foi no Flow. Fala de algumas curiosidades que acontecem, assim, algumas coisas diferentes, assim. Alguém saindo do banheiro no meio do programa. No do Flow você foi no banheiro, não foi? Cara, você foi. Não, no Flow eu não fui. No Flow eu não fui. Teve alguém que mas foi no assim, banheiro. Mas assim, cara, o que pega? No Pânico, eu lembro que na primeira vez que eu fui no Pânico, o Marinho ainda tava de boa, né, e tal. Foi tranquilo, no finalzinho eu dei uma cutucada nele e boa. Aí, no outro programa, ele já veio pra cima, entendeu? E eu falei, se ele vir pra cima também, dá que eu te dou outro. Ele veio pra cima, eu também fui pra cima dele. Aí, se eu não me engano, foi no terceiro... acho que foi no terceiro programa. De mão, meu, que ele chegou e no finalzinho falou, pô, cara... não, foi no primeiro programa. Pô, cara, eu fiz isso com você, mas assim, você ficou bem com sua base, eu fiquei bem com a minha base, tá tudo bem, te admiro e tal. Eu falei, pô, beleza, bacana. No outro programa ele já veio descendo a lenha. Inclusive eu falei isso com ele, né? Falou, engraçado, no último programa você falou isso. E agora aí, né, tá pagando de louco pra cima de mim. Então já rolou essas coisas. E assim, nessa última vez agora, que foi um dia depois do presidente, que fez aquela palhaçada lá com o presidente e tal, no dia seguinte eu fui. E ele ficou calado e tal, tudo mais. Eu falei assim, ué, tá calado? Né? Aí, pum, dei uma nele e depois, quando acabou, nesse dia, realmente, ele vazou e, assim, não desceu pra almoçar, nem nada. E no dia do Nando também, ele já chegou lá metendo a banca. Pois eu vi um vídeo. Que não sei o quê, quero ver o Colosso, tal, metendo a mão em mim e tal. Eu falei, irmão, tira a mão de mim e tal, e zoando ele. E ele tava, cara, tremendo real. Tremendo. Tava um frio do caramba, lá. Fui de short, fui de chinelo. E aí tava um frio do caramba e tal. Ele foi, tirou a blusa, tava tremendo, suando. E assim, toda hora me tiçando antes. Então, ele que chegou. Então, na internet, o cara foi um tigrão, né? Que não sei o que, hoje eu vou comer baby beef e tal, que não sei o que, me xingando, falando que eu era servo de Satanás, que eu era vagabundo, que eu era um monte de coisa. Chegou lá na hora, quis meter banca, mas, meu amigo, eu vim na cabana, né? Sou favelado. Eu já sofri, foi muito já fiz muito bullying, já sofri muito bullying, então... forma caráter, forma caráter. Te forja, entendeu? Então, assim, aí chegou lá na hora, ele, deu uma tremida ali, sentiu, e acredito que o meu papel... Eu sou um cara calmo, eu sou um cara de boa, mas diante da sacanagem, diante da injustiça, falei, não vou deixar esse cara crescer pra cima de mim, não. Você é um cara sanguíneo ou um cara hemorrágico? Cara, eu sou no temperamento, eu sou colérico. Eu sou colérico. Existe algum cara, assim, que há uma certa discordância de ideias nesse espectro conhecido e que vocês conseguem ter uma boa relação? É porque eu fico pensando assim, eu não conheço ainda, tipo assim, uma figura forte do conservadorismo que até tem um certo diálogo com alguém que é, sei lá, da esquerda. Não tô falando por causa do conservador ou por causa do cara que é de esquerda. Existe alguma relação, assim, amigável? Tipo assim, Nicolas, cara, aqui é rivalidade só no campo das ideias, mas na relação a gente consegue ter uma... Cara, isso aí até o Olavo fala, que muita gente acaba caindo na ilusão de que você consegue ter um diálogo honesto com alguém que seja de esquerda. Por quê? Por que isso não acontece? Porque ele não tem compromisso com a verdade. E o que é a ideologia? A ideologia, ela sobrepõe a realidade. Então, assim, o cara tá vendo que o país dele, sei lá, Cuba...
desde 59, ali, desde a Revolução, as pessoas escravizaram as pessoas, deixaram a Venezuela um dos países mais ricos da América Latina, destruíram o país, fuzilaram gente. Ele ignora essa realidade, pega a ideologia deles e coloca em cima da realidade. Fala, não importa a realidade, eu quero ver com esse óculos aqui chamado socialismo e pronto. Então, como que você tem um debate de honestidade com essa pessoa? Então, assim, existem pessoas que você consegue ter um debate, assim, respeitoso. Sim. Mas no âmbito de de não tem como, cara. Tem que disfarçar, Por exemplo, eu lembro que relevar. quando eu fui no Opinião no Ar, lá com a Amanda Klein, a gente, conversou, eu respeito ela. Sim, eu fiz até ela rir lá e tal, de boa, trocando uma ideia, assim, normal. Nada que fica aquele clima, sabe, tenso e tal, tudo mais. A Amanda Klein foi uma, mas que a galera odeia ela, chama de comunista, um monte de coisa, mas assim, foi de boa, foi tranquilo. Diferentemente, por exemplo, do Nando, diferentemente do Marinho, por exemplo, que foi assim, foi pancadaria ali. Agora, existem pessoas que têm esse respeito. Então, me respeito, eu respeito ela e morreu Bahia. Mas, assim, de dizer que, poxa, há um debate ali honesto, cara, pra mim, o cara de esquerda, quando ele é novo, ele é inocente. Se ele mantém de esquerda ali mais adulto, ele é sem caráter. Igual conversar com o atleticano, né? O cara tá achando que tá lá em cima. Ah, não. Eu tenho eleitores atleticanos, entendeu? Os atleticanos aí, eu gosto de vocês. Eu posso te falar, eu fiquei até feliz de ter ganhado esse brasileiro. Finalmente, né? Porque eu fiquei assim, pô, cara, olha só, eu tava dirigindo, encontrei meu amigo, mano, do nada, no meio da Tereza Cristina, mano, o bicho, eu desci no carro, me abraçou, ó, só falar de Atlético, tá vendo? Falou do diabo, falou do Atlético. E aí, cara, ele abraçando, chorando, eu falei, pô, velho, eu me... Bom, né? Deixa Mas quando o Galo caiu daquela vez, e agora com o Cruzeiro também, eu acho que Minas perde. Sim. Perde no turismo, Claro, perde lógico. Não é legal pra Não é Minas. legal, não. Então a gente zoa. Lógico que quando o Galo caiu, foi legal pra gente. Pra BH, não sei, mas pra mim foi. Mas assim, do mesmo jeito também que o Cruzeiro... É lógico, rivalidade é assim. E é gostoso. Mas isso, e na boa, igual, por exemplo, eu ataco muito o prefeito, é claro. Mas, pô, pra ser sincero, ele ser atleticano pra mim é o mínimo é um detalhe. Porque, cara, não tem prefeito na cidade. Não tem. BH passou a ser passagem, não destino mais. Ninguém fala, nossa, eu quero ir pra BH. Não. Verdade. Você vai fazer o que aqui em BH? Ou tem 3 opções. Ou você vai pra igreja, porque cada esquina tem uma. Mercado Ou você Central. vai tomar açaí, ou você vai pro boteco. Ou seja, de 3, uma você vira crente, uma você vai engordar, e a outra, meu amigo, você vai beber. Então, assim, não tem muito escapatória. Cara, como que ficou a questão lá da igreja do seu pai? Então, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu... Como foi também, né? O que aconteceu, né? Um cara que cedia Eita, tá caindo água aqui. O que é? E aí, o cara que... Não, tá de boa. O cara que cedia o espaço pra gente, ele alugava, né, o local. Ele descobriu que eu era da igreja nesse ano, coincidentemente, né, que ele foi eleito vereador, era de esquerda, e pediu o imóvel. Caramba. É direito dele? Mas ele pediu pra nada, foi só pra tirar a gente de lá. Então, se ele pede, pessoal, eu quero o imóvel, porque, pô, tudo mais, sei o quê, eu vou alugar pra outra pessoa, tudo bem. Mas não, ele pediu do tanto que tá lá, sem fazer nada. E a gente já saímos, a gente voltou pra igreja que era do meu avô, que era a Assembleia do Cabana, ficamos lá, que é mais no meio mesmo da cabana, uma igreja bem menor, e ficamos lá de forma paliativa, e orando e tal, pedindo pra Deus. A gente olhou um lugar, falei, pai, não é aqui. E eu tive um sonho, cara, com um teto. Falei, mano, essa igreja aqui. Valeu, Deus. Mano, é um teto. Falei, pô, brigadão, hein? Dá pra falar o endereço, o número, não, né? Beleza, um teto. Falei, ok, um teto. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aí meu pai falou assim, ó, tem um último lugar aqui pra ver e tal, tudo mais, fiquei lá, falei, vamos. Eu entrei no lugar, olhei pra cima, era o teto. Uau. Falei, é aqui. Falei, pai, é aqui. Só que o lugar era muito perfeito pra ser verdade. Já tinha as salas e tal. Falei, pai, caramba, mano, tem que ser aqui. Que legal. E meu pai, ó, a gente vai conversar e tal, que não sei o quê. Porque tinham outras empresas grandes, cara, querendo um local. E eu falei, pai, é aqui, é nossos problemas. Não importa. Aí, beleza. Aí, semana passada, meu pai deu a notícia pra igreja com o contrato já na mão, que a gente fechou. Que bom, mano. Então, aí eu vou, cara, Deus fechou uma porta, mas abriu uma janela, sacou? Então, assim, aí eu vou, inclusive, gravar vídeos, né, dando a resposta pra galera que ajudou, agradecendo todo mundo. E aí, tipo assim,
Se tiver gente, eu mexo com tinta, eu mexo com gesso, eu mexo com aparelhagem de som, cara, eu vou usar o meu Instagram pra poder abençoar a vida dessas pessoas, as pessoas ajudarem. Porque eu não faço publicidade pra mim. Tipo, eu perco muita coisa, inclusive, pra mim, em conta disso. Tem muita gente que fala, olha, que você quer fazer uma publicidade que você de... Tipo assim, o Léo Stronda, você fraga o Léo Stronda. Ele falou, pô, Nicolas, vamos, aquela voz dele, vamos aqui, pô, fazer e tal. Eu falei, mano, vamos. Só que eu fiquei receoso, que eu falei, pô, velho, já vai vir nego encher o saco. Aí devia estar em BH e tá malhando e tal. Eu falei, então deixa. Então eu perco muita coisa com relação a isso. Só que pra igreja é outra coisa. Não é pra mim, é pra minha igreja. Então eu vou abrir, né, o meu Instagram, que tem um bom alcance pra isso. Falar, ó, se você quiser abençoar a minha igreja, cara, tá esse telefone aqui tá o Pix, sabe? Legal. Não só financeiro, mas talvez você queira aqui, pô, semana que vem nós vamos começar a bater laje lá na igreja, entendeu? Então você quer vir aqui, sabe, mexer uma massa aqui, vambora. Porque não é pra mim, né, cara, é pro reino. Eu sei que tudo que Deus me deu não é pra mim. É pra igreja, é pro reino dele. Então eu fico grato por poder me ajudar a minha igreja nesse sentido, de conhecer muita gente. Então, assim, até comentei com a Fernanda Blum falou, não, eu vou na sua igreja no dia que inaugurar. E eu fico muito grato com isso, né, cara? Porque, assim, eu tenho conhecido muita gente influente. Até de agradecer e retribuir. Nossa, total, porque eles me formaram. E tamo junto, que a gente puder isso é ajudar legal, também. mano. com Fechou, igreja. fechou. Isso me lembra... Eu já tô querendo encerrar pra ele. Toda hora eu vou que o encerrar, papo tá vocês bom. começam a fazer perguntas. Não, A gente, tranquilo. É que eu você fiquei virou muito- outra vez, Nicolas? Só pra deixar isso tranquilo, você virou outra vez? Eu virei outra vez. É porque eu Pronto, aí a fiquei, gente que eu fiquei deixa a calado pergunta. muito tempo. Você tava- foi no banheiro. Coitado dele, se arrependeu. Ele se arrependeu. Ô, Nicolas, mas muito obrigado, Obrigado, pela sua valeu. participação, ter vindo. Pablo Amém. também leva o nosso abraço. Pode pra ele, deixar. Sempre Verdade. muito atencioso, muito Fechou. carinhoso com a gente. Renan, obrigado. Vai começar o próximo agora já? Samuel, obrigado. Eu quero me desculpar, né? Foram umas 3 vezes aí, né? Que eu desmarquei, cara. Mas porque, assim, foi um trem atrás do outro, impressionante. É uma correria absurda, mas, pô, fiquei feliz aqui, muita vontade. Sei lá quanto tempo passou aqui, 1 hora passou muito rápido. E, cara, contem comigo mesmo, de verdade. Eu fico feliz de saber que existem pessoas alinhadas, né? No mesmo entendimento. Legal. Lógico que ninguém aqui é detentor da verdade, mas a gente serve aquele que detém a verdade. E o nosso foco realmente é a gente, no máximo, alinhar aquilo que está, né, na Bíblia. Óbvio que a gente tem, talvez, posicionamentos, algumas coisas discordantes, mas a gente é unido por algo maior. Então a gente tem que mudar a nossa cidade, cara. Eu acho que a igreja, principalmente aqui em Belo Horizonte, já tem que se unir muito mais. Não tem condição a gente ter eleito um cara que fala que não gosta de igreja, que prefere um bar e que não me chama pra ir na igreja não, porque senão eles vão, no final das contas, tirar 10% seu. O prefeito da nossa cidade falou isso, né? E ganhou no primeiro turno. Então, pô, onde tá a nossa influência aí, né? Tem muita igreja aqui. Onde né? está a nossa influência aí como cristãos na nossa cidade, né? Eu não acredito numa igreja que serve no domingo e não serve na segunda. Né? Então eu acho que a gente domingo precisa é pra sair. preparar as pessoas pra segunda, né? Exato, A eu missão acho- está dada. Vamos Sim, eu lá acho que a fazer gente diferença. precisa dar mais as caras aí na nossa cidade e mostrar o nosso caráter aí como cristão. Pô, verdade, muito obrigado. é verdade. Terminando pra cima, terminando o ano aqui pra cima também. Obrigadão. Que bom que deu Tamo certo. junto, Tô muito pastor. feliz, viu? Graças a Deus. Muito feliz mesmo. Obrigado você que tá nos ouvindo no Spotify. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio. E você que tá nos assistindo no YouTube, a mesma coisa. Se inscreva no canal, dê o seu like aí. Tudo isso é muito importante pra gente. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.